Os games, o populismo sensório e anticientífico de Lula. Para esse tipo de discurso, o público nada mais é do que um enorme aglomerado de indivíduos suscetíveis a influências e manipulações. Vamos ler juntos. Não é novidade, mas tem contornos bastante particulares de gravidade. Lula, o atual presidente do Brasil, sugeriu, em uma reunião com o objetivo de discutir possíveis mecanismos de combate a ataques violentos em escolas brasileiras, que o consumo de jogos eletrônicos teria uma relação de causalidade com esses atentados brutais. Disse Lula, dedicando um valioso tempo à tese. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação, é game ensinando a molecada a matar. Em primeiro lugar, não é verdade que o universo complexo e fantástico dos jogos eletrônicos atuais se restringe a conteúdos com violência. Em segundo, a premissa aplicada é uma velha conhecida de quem dedica ou já dedicou a vida labutando no campo da pesquisa das ciências da comunicação. Assim, mais ou menos se define: os destinatários de mensagens e conteúdos oriundos da informação, da cultura e do entretenimento de massa são representados por um gigantesco conjunto amorfo de indivíduos em quem os produtos midiáticos incultam suas influências nocivas. Em outras palavras, para esse tipo de discurso, o público nada mais é do que um enorme aglomerado de indivíduos vulneráveis e suscetíveis às influências e manipulações que, supostamente, constituem os objetivos de quem habita e faz girar as engrenagens das masmorras malignas das instâncias de produção e de emissão desses conteúdos de comunicação de massa. Mas, claro, não podemos prosseguir sem sublinhar uma questão chave. Essa crítica nunca comporta uma crítica sobre si, trata-se sempre do outro. O vulnerável sempre será o outro, e como demonstram os estudos do fenômeno do efeito de terceira pessoa, estamos a falar de um fenômeno social e político generalizado e quase universal. Gente, deixa eu pedir aqui um favor para vocês, estamos nessa live aqui discutindo assuntos muito importantes. Temos apenas R$10 aqui de contribuições, gente. Mandem mais superchats, isso é muito importante para a gente manter aqui as nossas notícias, as nossas informações, tudo que vocês precisam ficar sabendo. Daqui a pouco vamos falar da Carluxia, gente. Lula não está sozinho. Deixa eu ver aqui só um pouco. Lula não está sozinho nessa, pelo contrário, são incontáveis os grupos que compartilham da mesmíssima premissa. O reacionarismo bolsonarista costuma alardear como suposta exposição às representações midiáticas de homossexualidade induz crianças, jovens, adolescentes e adultos à homossexualidade. Alas do feminismo defendem que conteúdos pornográficos, sem quaisquer distinções de abordagens, formas e conteúdos, induzem a comportamentos violentos contra as mulheres. Não faltam os que militam contra conteúdos midiáticos violentos com base na premissa de que as pessoas expostas a eles não sabem distinguir uma mensagem sobre a violência da violência em si. Já estamos anos-luz do que alguns manuais de teorias da comunicação denominam de teoria da agulha hipodérmica, ou seja, aquela concepção pouco interessada na investigação do que os indivíduos fazem com a comunicação e que apostava nos efeitos dos mídia com base numa lógica pavloviana de estímulo-resposta. O próprio campo dos media effects já vem tocando pesquisas e mais pesquisas há décadas para aferir experimental e empiricamente como conteúdos midiáticos sobre violência podem induzir a violência. Tudo que temos de mais sofisticado em matéria de evidências é que não há definitivamente uma relação direta e casual, nem mesmo entre crianças, aquelas criaturas que adoramos subestimar em suas inteligências e que demonstram saber distinguir a realidade de um conteúdo midiático e a sua realidade social. O que fez Lula nesse episódio nada mais foi do que optar pelo desrespeito à ciência em favor do culto à ignorância. A escolha por jogar para a plateia, usando falsas constatações, ao invés de escolher um amplo acúmulo de evidências científicas no campo da comunicação. Nesse ponto, se uniu ao populismo sensório tão fartamente colocado em prática pelo bolsonarismo, ao menos ao longo dos últimos 4 anos. Bem, mas a ciência bem feita, aquela do Ian Shapiro, chama de iluminismo maduro, e a falseabilidade epistemológica popperiana é o que sempre será periférica. Marginal mainstream são mesmo as religiões, os dogmas, as superstições, as opiniões, as tradições e a tal sabedoria popular. O que se viu ao longo da pandemia com hidroxicloroquinas e ivermectinas não é uma coincidência. O que se vê nesse episódio é um negacionismo científico com premissas oriundas da mesma origem aparentemente acionado para simplificar um problema sociopsicológico complexo e oferecer falsas soluções no momento em que precisamos de inteligência, não apenas política, mas principalmente científica. O Camilo ele pegou pesado nas colocações,
Mas é verdade isso aqui, tá, gente? Não tô dizendo que o Lula é o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Mas foi uma simplificação que a gente vê normalmente nos círculos bolsonaristas. Eu já sei de bastidores que o Lula vai rever essa posição, que ele já está atrás disso, e é isso que distingue ele do Bolsonaro. Gente, políticos falam besteiras em discursos. Políticos eles estão soterrados de informação, políticos estão demandados em áreas muito diversas. Eu não espero que o Lula seja o maior especialista em games no Brasil. O que eu quero é que ele seja um bom presidente e que ele pegue a cartilha que foi entregue na campanha lá atrás e aplique as políticas que a gente acompanhou lá atrás. Jane Nascimento falou aqui, é natural esse pensamento do Lula, ele de outra era e tudo que está para acontecer reacende o pensamento natural da idade dele. Lula está a tentar mudar, se adequar aos tempos, é difícil, e eu o entendo exatamente, minha querida Jane. Luiz Gigliani, Jane, mas Bolsonaro tinha um pensamento similar ao de Lula na violência de games quando candidato em 2018 e 2022 e usou os games como massa de manobra para conseguir votos, tanto que não venceu. Por isso que a gente tem que ficar muito atento e espero que o presidente, se puder, tenha acesso a essa live, a esse texto também que a gente está lendo. Não é um ataque, é um alerta, é uma análise sobre o que o Lula falou ontem e, claro, dá para corrigir como várias coisas que estão dando problemas dentro do governo Lula. Então, a gente tem que ficar atento a isso.